Olá, estamos começando mais um Mestres da Literatura. Hoje temos uma convidada ilustre aqui, mas antes da gente conversar com ela, eu quero perguntar para o Antônio. O Antônio parece que tem um recado importante para dar para o pessoal, né? Isso mesmo. O processo seletivo para aluno regular do nosso mestrado em Literatura Comparada está aberto. Então convido a todos a olharem o edital, darem uma pesquisadinha ali nos professores, nas linhas de pesquisa, nos projetos de pesquisa, nas dissertações que já foram publicadas. E é uma oportunidade, é um curso excelente e totalmente gratuito. Então, quem tiver interesse, fica aí o convite. Isso, as inscrições vão até o dia 10 de novembro, né? Até dia 10 de novembro as inscrições. E são 20 vagas, não é? Justamente, são 20 vagas e é interessante vocês lerem o edital porque está bem explicado todo o processo de seleção ali no edital. Certo. Então hoje a gente vai conversar com a Cris Alegrete. Isso. Cris, se apresenta para o pessoal, fala da sua formação, como é que você chegou no mestrado, como é que foi essa história aí? Sim. Bom, meu nome é Cristina, eu sou da turma de 2018 do mestrado em Literatura Comparada aqui da Unila. E a minha formação é em História. Fiz História, né, licenciatura e bacharelado pela Universidade Federal do Paraná. E fiz também uma especialização em Ensino de Ciências Humanas numa faculdade lá de Curitiba, que se chama Faculdade Bagose. E aí me aventurei, né, no mestrado aqui na Unila, fui orientada pela professora Débora, e foi uma experiência maravilhosa, assim. E quero agradecer e parabenizar também por esse projeto que eu acompanho de vocês. Ah, legal. Muito obrigada. Eu achei muito interessante porque você falou uma coisa bem importante, que você é formada em História. Muitas pessoas acham que o mestrado em Literatura não é para mim porque eu não sou formada em Letras. Como é que foi essa sua experiência de não ter a literatura ali como base da graduação e aí chegar no mestrado? Eu pensei que fosse mais difícil, assim, que eu ia encontrar mais dificuldades, mas quando eu ingressei mesmo, que eu comecei a ter contato com as disciplinas, eu percebi que a literatura comparada é fundamentalmente interdisciplinar, assim. Então, isso já foi algo que... Até quando eu fiz a minha análise, né, durante a pesquisa, eu utilizei muito a sociologia, enfim, conversei com a antropologia, com várias áreas. Então, claro, é desafiador, né, porque a análise literária era algo que eu não tinha nenhuma afinidade. Na história, a literatura ela é mais usada como uma fonte histórica, né, mas, assim, não foi tão difícil quanto eu imaginei que seria, sabe? Foi bem bacana e diferente, assim, também, né? Porque eu gostei muito de fazer análise literária, eu sempre gostei muito de literatura, então isso foi muito bacana também, sabe? Porque muitas pessoas ainda acham que o estudo em literatura é só aquilo de você contar sílabas, de você ver quem que é o narrador, de você ver quem que são os personagens, caracterizar o personagem. Então você encontrou um cenário bem diferente. Bem surpreendente, assim, né? Porque, de fato, eu fiz... Quando eu comecei a pesquisa, que eu me encontrei ali no campo de várias áreas que eu já tinha, com as quais eu já tinha uma certa afinidade, eu falei, não, eu não tô tão fora da minha área, assim, né? Então, não existe assim, acho que a gente não tem que se apavorar muito com o fato de que vai mudar de área, porque tem essa questão de ser uma área interdisciplinar mesmo, do Sim. campo das ciências humanas, né? Então, outro dia a gente conversou um pouquinho e você me falou também que você, algumas questões assim pessoais, que você teve bastante dificuldade no mestrado, porque você fez o mestrado trabalhando, foi uma coisa bem puxada, e que você até pensou em desistir em algum momento. Sim. Então, eu achei bem interessante a gente falar sobre isso, para que as pessoas saibam também que não é um processo fácil, mas que não é impossível. Como é que foi isso para você? Eu não planejei muito entrar no mestrado, assim. Então, hoje eu vejo que é importante você fazer um planejamento, né? Porque, assim, eu vim morar em Foz, eu fiz a seleção, eu fiz toda fora, né? Eu não morava aqui em Foz, então eu fiz a seleção, então eu vim morar em Foz, cidade nova, trabalho novo, né? Porque, assim, eu sou servidora, mas eu já trabalhava em outra universidade, então eu vim, digamos, transferida para a Unila, né? E aí, tudo novo, agora eu preciso começar a fazer um mestrado. E o que foi pesado? Eu entrei com uma carga horária de 40 horas semanais trabalhando, né?
E aí eu comecei as disciplinas, e 3 disciplinas, assim, acho que são 4 horas, né, semanais, cada disciplina. Então era uma carga horária pesadíssima, assim. E aí eu me vi trabalhando 40 horas semanais e fazendo as disciplinas. Também não é só ali você estar presente, você precisa ler os textos super densos, que eu não estava mais acostumada com aquele... Né? Fazia tempo que eu tinha me formado, então eu já não estava mais acostumada com esse tipo de literatura, enfim, de teoria, textos super complexos. E o que acontece? Eu me senti muito pressionada, porque assim, eu valorizo muito o fato de que eu estou numa universidade pública, eu vi isso como uma oportunidade. E aí eu pensava, não, eu preciso, no mínimo, ler 2 vezes, tentar chegar preparada, ler aquele texto, e eu não estava dando conta disso. Assim, eu não estava conseguindo dar aquela energia que eu gostaria de dar, assim. Então, trabalhando, enfim, minha filha também, eu sou mãe, né, minha filha tinha 2 anos na época que eu comecei, eu não estava dando conta de todas as coisas que eu precisava fazer. E aí eu realmente mandei um e-mail pra Débora, falei, a professora Débora estava fora, né, ela estava fazendo o pós-doutorado dela, e eu falei, olha, eu não estou conseguindo, né, assim, eu me sentia como se eu estivesse fazendo mal feito, e assim, eu li os textos pra aula, mas não com a energia que eu achava que eu tinha que ler, né, com a dedicação que eu queria dar àquilo. E aí ela, assim, de longe, ela conseguiu me acalmar, falou, calma, vamos, tenha calma, leva as disciplinas, depois você tem, porque também eu não estava nem conseguindo pensar na dissertação, isso também é essa coisa de ser ansiosa, de não, eu preciso pensar também na minha dissertação, tem as disciplinas, tem tudo, e ela falou, não, por enquanto, faz as disciplinas, vou voltar, a gente conversa, se acalma e tudo. E aí eu respirei, falei, não, eu vou continuar, e foi possível, assim, claro que foi difícil, mas é um processo também de calma, sabe? Também tem que aprender a lidar com as vulnerabilidades ali. E uma autocobrança, uma rigidez muito grande que eu tô vendo aí, porque ela achava que o trabalho dela não tava bom, mas o resultado do trabalho... Olha que pessoa chique, tá? Ela publicou um livro. Publicado. Sim, graças ao programa, né? Então, vamos dar os você créditos. foi contemplada num edital, né? Explica como é que foi esse edital, porque foi uma seleção e... se o seu trabalho não tivesse excelente, né? Esse livro não, eu tenho muito orgulho disso aqui. Então, vamos lá. Fala sobre isso. Assim, eu defendi, né? E aí, em 2022 no final de 2021 saiu um edital de publicação de livros, né? Para fomentar, né? Enfim, essa publicação de livros de egressos do próprio programa. E aí eu falei, né, vou mandar, vai que cola, né? E aí inscrevi a minha dissertação, não alterei muita coisa, assim, né? Mandei para análise. E aí em 2022 tive essa notícia de que seria contemplado. Então eu e mais 2 colegas publicamos as nossas dissertações em formato de livro. Então tem o formato físico, né? E também foi publicado em e-book, digitalmente, assim. Então quem quiser ler... Quem quiser ler também está disponível no site dessa editora, Pedro e João Editores. Pedro e João Editores. De forma gratuita. De forma gratuita, isso, sim. Então quem quiser ler está disponibilizado lá de forma gratuita. Sim. Também tem, o físico tem na biblioteca da Unila. Quem quiser ver o físico. E essa capa, quem que fez? Bem lembrado. Essa capa foi a Dani, ela foi minha colega da minha turma do mestrado, né? A Daniela Serna, ela é artista plástica e ela estudou mestrado junto, e aí ela também publicou o livro dela. Foram 3 livros que foram publicados, né? Não só o meu, mas o da Daniela e o do Hugo também. O Hugo não conheci pessoalmente, não é da minha turma, mas a Daniela sim. E aí essa capa quem fez foi ela, maravilhosa, assim, é a arte dela. Que é colombiana, né? Que é colombiana, exato. Então temos uma arte internacional também na capa. Um abraço, Dani, se você estiver assistindo. Muito legal. E agora conta um pouco sobre o que é esse livro. O que você estudou aí nesses anos? Então, esse livro é produto é o mesmo assunto que eu propus no projeto da seleção, né? Então, não foi muito... Claro, a gente fez muitas alterações teóricas e tudo mais, mas em si, eu estudei 2 autores latino-americanos, o brasileiro Nelson Rodrigues e o uruguaio Eduardo Galeano. E eu estudei os escritos, especificamente os escritos esportivos e literários de futebol desses 2 autores. Então, a minha análise teve uma relação entre futebol e identidade nesses 2 autores. E, assim, falando bem brevemente da pesquisa, foi muito interessante porque são 2 autores que têm posições políticas muito divergentes. Enquanto Nelson Rodrigues é um escritor de direita, ele se auto-intitulava um reacionário, super a favor, e ele usou a projeção que ele tinha na imprensa também para legitimar e dar credibilidade ao regime ditatorial.
O Eduardo Galeano é um escritor de esquerda, né, super crítico, não somente à ditadura do seu país, mas também a ditaduras latino-americanas e, enfim, ele teve a literatura dele super atravessada pela questão da ditadura, né. Então, foi muito interessante estudar, assim, dois autores que divergem tanto no que se refere a essa questão política, mas convergem tanto no que se refere ao futebol, porque ambos viram no futebol um elemento que possibilitava aos seus países uma boa projeção mundial, né? Sim. Então, ali, no futebol, a gente subverte uma ideia de que os nossos países são inferiores, né? Então, a partir desse recorte, a gente acabou pensando a questão das identidades nacionais. Porque o Nelson Rodrigues é um conservador, mas ele também foi quem cunhou a expressão complexo de vira-lata, né? Exato. E é o futebol que faz com que o brasileiro, né, nesse pensamento dele, o futebol faz com que o brasileiro supere esse complexo de vira-latas. Então, para ele, o futebol é algo, assim, super importante e em alguns momentos ele é até meio polêmico, ele fala que o futebol mais importante do que resolver o problema da fome. Ele é bem exagerado, assim, na escrita dele, né? Então, mas assim, foi muito interessante fazer essa pesquisa com esses dois autores. E a questão do futebol, assim, também foi bem bacana, porque eu me deparei com, como eu falei, né, foi uma pesquisa super interdisciplinar, então eu me deparei com uma área nas ciências humanas super assim, concreta, que é a sociologia do esporte. Eu nem sabia que existia, assim, essa área. Uhum. E ela é super, não apenas em termos de Brasil, mas América Latina, assim. Tem escritores equatorianos, estudiosos de várias regiões da América Latina. Ou seja, o futebol ele não é só uma paixão nacional. Não, exato. Ele é muito objeto de estudo na área de ciências humanas. E esses dois autores, os dois apaixonados pelo esporte. Apaixonadíssimos, também. Nossa. Então, juntando ali a direita e a esquerda. Exato. Uma paixão pelo futebol. E é engraçado porque como o futebol foi muito utilizado ali na década de 70, por exemplo, no Brasil, o futebol foi muito utilizado para dar também credibilidade àquele regime, né? E muitos intelectuais de esquerda são críticos ao futebol. E o Galeano, ele foge um pouco desse padrão, porque ele é um intelectual de esquerda, mas é um apaixonado pelo futebol. E aí, no livro, que é o livro Futebol a Sol e Sombra, foi o livro que eu analisei, né, na dissertação, justamente ele vai, assim, colocar essa questão da paixão pelo futebol, mas também com crítica, porque assim, o Galeano, todos os livros dele, toda a obra dele é extremamente política, assim, bem até engajado, né? Muito engajado. Ele tem até um livro que ele escreveu, um conto infantil, que ele nossa, gente, eu não vou ter coragem de ler isso pra minha filha, porque eu li, mas ela, mãe, tá muito pesado isso, sabe? É algo, realmente, ele é muito político mesmo, e melancólico também, né, com essa questão. Enfim, a vivência dele tá muito presente, né, na obra. Uhum. E a pesquisadora é apaixonada por futebol também? Todo mundo me pergunta, na época que eu tava escrevendo, muita gente me perguntava. Eu já fui muito apaixonada, assim, quando eu era adolescente e tal, eu ia em estádio, né, eu cresci em Curitiba, então eu ia ver o meu time, que eu não vou comentar aqui, porque, né, Paraná Clube. Segunda divisão. Sei lá, acho que é terceira. Não sei nem se existe. Não, hoje eu não acompanho mais tanto, assim. Eu sempre adorei Copa do Mundo. Então, eu, assim, em 1994, eu me lembro, eu tenho memórias, assim, muito vivas do tetracampeonato, depois o pentacampeonato também, né. Então, realmente, assim, essa comoção nacional, que a gente não vê mais tanto hoje, né, minha pesquisa um pouco aborda isso também. É algo que assim, adoro a Copa do Mundo, super, eu assisto e acompanho, assim. E quais são as suas perspectivas agora? Porque, às vezes, geralmente, quando o estudante termina o mestrado, como você falou, é uma carga muito intensa de atividades ali, ele fala estudar nunca mais. Como é que foi para você, assim, tá pensando em dar uma continuidade nos estudos? Eu não tive essa, estudar nunca mais, isso não chegou a passar, assim, na minha cabeça, porque apesar das disciplinas terem sido muito difíceis de cursar, por causa dessa carga horária e tudo mais,
A dissertação fluiu porque eu também, assim, gostei muito do que... Acho que isso ajuda, né? Eu gostei muito do tema, dos autores e tudo. Acho que foi uma feliz coincidência que eu também fiz um projeto com autores que eu gosto tanto, com um tema que eu gosto tanto. Então, assim, apesar das disciplinas, foi muito difícil, foi uma maratona. A dissertação, gente, foi uma tranquilidade escrever, assim, sabe? Até me surpreendi também. E assim, o doutorado, né, no caso, é algo que eu não penso, assim, não é algo concreto na minha cabeça agora, mas também não é algo que eu descarto completamente, assim, o futuro vai me dizer, né, mas assim, se eu realmente optar por esse caminho de fazer um doutorado, eu já coloquei na minha cabeça que eu vou fazer bem planejadinho, assim, ou eu vou tentar fazer disciplinas com aluno especial antes, pra não entrar nessa, digamos, nessa sobrecarga. Essa sobrecarga que foi difícil, assim, ou até às vezes, né, a gente que é servidora, né, precisa também é servidora, a gente tem a oportunidade de às vezes conseguir um afastamento, enfim, então isso eu tenho em mente, se eu optar por esse caminho, eu quero fazer ele bem planejadinho, assim, e pra ter um bom, assim, não passar por perrengue, digamos assim, sabe? Depois da experiência do mestrado, assim, o que você diria para alguém que está pensando em fazer? Um curso de mestrado e o mestrado na UNILA. Bom, assim, a educação é transformadora, né? Assim, você entra de um jeito e sai do outro, isso é inevitável, sabe? É uma experiência incrível, porque ela não é só acadêmica, né? A gente sai daqui de ser humano diferente mesmo, né? Então, algo assim que eu refleti nesses tempos é o seguinte: quando eu fiz a minha graduação, claro, foi uma baita, uma experiência super transformadora, eu revi muitos conceitos e tal. Foi em 2006 que eu terminei a graduação. E aí eu, em 2018, entrei no mestrado. Foram mais de uma década, né? Eu demorei para fazer um mestrado. E as universidades públicas, elas passaram por uma baita transformação nesse período, porque ali começaram as políticas públicas, expansão universitária. A expansão universitária também. Então, eu saí da graduação, foi uma experiência maravilhosa, tudo. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu me deparo com uma universidade transformada, assim, porque a gente vê que os debates que a gente tinha aqui já não eram mais tão eurocêntricos quanto foram ali na época da minha graduação. A gente tinha a presença de uma diversidade de pessoas mesmo. E isso reflete absolutamente, né, na sala de aula. Enfim, a gente tinha discussões que a gente via, assim, problemas sociais que existem e que a gente repensa, não, poxa, isso aqui é algo que faz a diferença eu estar estudando isso aqui para a minha vida, para como as minhas atitudes também e tudo mais, né? Então, em termos não só de academia, né, você cresce muito, mas em termos pessoais também. E aí a UNILA tem essa característica, assim, que é incrível, né? Um projeto super ousado, essa questão de lidar com estudantes de diversos países, né, foi uma coisa que foi super legal e agrega muito também na nossa formação, porque a gente tem várias visões de mundo e a gente acaba tendo contato também com culturas diferentes, né? Aí você conhece uma banda diferente, não é só a questão acadêmica, né? Você conhece um filme diferente, uma banda diferente, então comida, né? Nossa, realmente é uma experiência muito legal. Eu sou fã da UNILA, né? Então, super recomendo e é uma experiência incrível mesmo. Sim. Tá? E fazer mestrado em literatura na UNILA é diferente também, né? Sim. Você falou desses debates eurocêntricos, né? Que antigamente se tinha muito isso. Hoje eu ainda vejo que algumas instituições ainda tem bastante, né? Sim. Embora já, assim, hoje já se fale muito desses estudos decoloniais e tudo mais, é meio que uma coisa, assim, meio marginal em algumas instituições. E na UNILA isso é muito central na nossa formação, né? Principalmente no mestrado de literatura comparada. Então, assim, o mestrado todo é decolonial, né? Total, sim. Então, assim, a gente vai ler não só autores de ficção latino-americana, mas os teóricos também, né? Exato. É tudo mais desconstruído, assim. Não, exatamente. Isso é muito legal. Se a gente pensar ali mesmo na metáfora do Nelson Rodrigues, é uma tentativa... Na academia também tem um pouco, às vezes, de um complexo de vira-latas, né? Da gente ficar só estudando que autores europeus, tentando só entender o nosso contexto latino-americano, somente pelo que os europeus falam. Então, na UNILA também, quando eu entrei como professor, eu também percebi isso mesmo. Também, essa busca pela compreensão da América Latina, também através de autores latino-americanos. Não largar os europeus, o que eles falaram, as tradições, mas compreendendo uma complementaridade, que o que eles escreveram de lá não é o suficiente. A gente também precisa um pensamento elaborado daqui para conseguir compreender essa dimensão, principalmente a dimensão da sociedade, né, que a gente vê muito presente, como você falou, nessa transformação do ensino superior. Exato, sim. Cris, e o que você acha, assim, fundamental para quem quer fazer mestrado ou seguir carreira acadêmica?
Olha, eu acho que é importante... A questão da seleção, né, que a professora comentou agora para o pessoal que está assistindo, eu acho que faz parte até da formação, né? Porque é importante a gente primeiro conhecer o programa e ter essa ideia de que a gente, no mestrado, a gente vai ser autodidata, né? Então, isso é algo que mudou, né? É muito diferente em relação à graduação. A gente sai de um ambiente que tudo é muito mais entregue, né? Para um ambiente que não, assim, apesar de que a gente tem nosso orientador e que vai nos ajudar, assim... O PPGLC eu achei os professores super acessíveis, isso foi outra coisa que eu vim da Federal do Paraná, né? E aqui no PPGLC na Unila, nossa, que legal que é essa parceria que a gente tem com os professores, então isso foi muito legal. E aí, assim... apesar de todo esse apoio que a gente tem, é preciso ser bem autodidata, né, e correr atrás. Então, eu acho que é isso, assim, ter essa ideia de pesquisar, ter a vontade de pesquisar, né, e, enfim, ver os processos seletivos como também uma parte da tua formação, né. Você falou no orientador próximo, no contato com o orientador, eu não consegui deixar de pensar numa piada agora que eu li hoje ainda, que era, meu orientador é um pai. Foi como um pai. Sempre ausente. Sempre ausente. Não foi o caso da Débora, como você Não, porque a Débora foi uma mãe, né? casa que mães são presentes. Não, a professora Débora foi incrível, ela sempre esteve muito disponível, assim, maravilhoso. A relação que eu tive com ela e a orientação dela também, muito, muito bacana. Se você tivesse que escolher um livro para ler o resto da sua vida, qual seria esse livro? É uma responsa, né? Escolher um livro só pro resto da vida. Bom, eu estudei crônicas, né? Do Nelson Rodrigues. A do Eduardo Galeano não eram exatamente crônicas, mas eu sou muito fã de crônicas, assim. E então eu escolheria um livro do meu cronista favorito, que, assim, eu adoro o Nelson Rodrigues, mas o meu cronista favorito é o Rubem Braga, que é um cronista, assim, ele tem uma escrita muito, muito doce, muitas vezes melancólica, enfim, nostálgica, ele fala da infância e tudo mais. É uma escrita muito bonita, então eu acho que eu levaria um livro de crônicas dele, que é o 200 Crônicas Escolhidas, é uma coletânea, mas é um livro maravilhoso, assim, que eu super indico também. E para terminar, então, agora que nós estamos no processo seletivo, eu já fiz o jabá ali no início, e vou pedir para você ajudar a gente na nossa propaganda e dissesse assim, valeu a pena fazer o mestrado? Você convidaria as pessoas a se inscreverem, a virem conhecer o programa? Com certeza, nossa, valeu a pena demais. Eu super indico um programa maravilhoso. E entrem lá, gente, o programa assim, ó, é super... eu sou muito fã do PPGLC, porque assim, além de ter feito meu mestrado e tudo mais, eu publiquei um livro, né, graças ao PPGLC, e esse ambiente que a gente tem aqui é muito legal também, porque chama os estudantes, os ex-alunos a conversar e tudo mais. Então é isso que a gente encontra no PPGLC, sabe? Então, sou super fã desse programa e super indico também. Entrem no site, o site é super organizado, leiam o edital direitinho, dá pra também entrar nos currículos dos professores, né, pra ver se, às vezes, tem algum professor que vai ter ali afinidade com algo que você quer, né, tentar submeter no projeto, e eu realmente indico. Sim. Eu acho que isso que você falou é fundamental, né, na entrevista anterior, a Kelly comentou, né, que ela é stalker de Lattes, é fundamental que a pessoa seja meio stalker de Lattes, então, assim, acho que o primeiro passo é você ir lá, olhar o currículo dos professores e ver o que eles estão pesquisando, o que eles estão publicando, para ver se a sua ideia, o que você gostaria de estudar, tem alguma relação com eles ali, porque às vezes não tem, né? E aí, tipo, não adianta, você pode ter um projeto maravilhoso, uma ideia incrível, mas tipo, você não vai ter ninguém para te orientar. Então, é fundamental você conhecer o programa legal. E conhecer os professores. É super legal. E mesmo que às vezes não tenha algum projeto, venha fazer disciplina como aluno especial, sim, né? Também tem pra isso, entender, assim, né, como é que funciona. É uma boa forma de conhecer o programa. Às vezes você vai ter alunos ali que vão te dar dicas também. Isso. Então, existem várias portas, né, pra gente entrar nesse universo. Porque às vezes a pessoa tá fora da academia, fora da universidade há um bom tempo e fica com receio de voltar. Então, o aluno especial, essa categoria de aluno especial, é uma dessas possibilidades de você se reaproximar. E não precisa ter receio, tá aberto a todas essas disciplinas. Exato. Você só... também é um processo seletivo, outra forma de processo seletivo, mas é só uma cartinha de intenção que você manda pedindo por que você gostaria de fazer aquela disciplina, e talvez para muitos eu vejo que é um primeiro recontato com a vida universitária, a vida acadêmica. Às vezes a pessoa se formou, foi para o campo de trabalho e está muito tempo longe dessa rotina de estudos, que não é fácil. Como você... gente, então, nos vemos nos próximos episódios e até mais. Até mais. Obrigada, tchau, gente. Tá no modo certo aqui, porque eu não sei qual que é aqui.
Tem um... É aquilo da bolinha redonda. Da bolinha redonda. Que dele pega de todos os lados. Fiz uma disciplina como aluna especial, não aqui, né? Eu trabalhava na UFP, na Universidade Federal da Paraíba. Eu morava em João Pessoa. E aí, sim, eu morei em João Pessoa, cidade maravilhosa. E lá eu fiz uma disciplina como aluna especial num curso de